Boa noite a todos. Vamos começar. João, deixa eu colocar esse microfone aqui que a gente vai gravar, tá bom? Pode gravar, né? Pode sim, tranquilo. Daqui a pouco eu vou aqui. Eu vou me ajeitando aqui, pode ser? Enquanto você inicia? Isso. Pronto, para a gente ganhar tempo. Muito bem. Então, boa noite a todos. Hoje o nosso grupo, de uma maneira muito especial, né, está recebendo... além de recebendo convidados, né, pessoas que estão vindo pela primeira vez. Levanta a mão aí quem está vindo pela primeira vez. Olha aí, sejam bem-vindos, inclusive as minhas filhas, né, conseguimos trazer hoje. É uma alegria muito grande para nós hoje estarmos recebendo o João Carlos Dantas, né. O João, ele mesmo eu vou deixar para você passar o seu currículo, porque o seu currículo é extenso, né. Eu estou sem meu celular aqui Mas o João, ele... eu tenho mantido contato, né, com vários outros grupos de oração, né, comunidades católicas aqui em Teresina, para fazer essa interação, para conhecer outras pessoas que possam vir, né, fazer formações com a gente, porque o nosso objetivo aqui, desse grupo, é a nossa progressão espiritual, né, a nossa progressão na vida cristã, na fé católica, e para isso a gente precisa de pessoas que estejam um pouco já à frente dessa caminhada para nos orientar, para nos motivar, né, para nos conduzir. E em contato com esses grupos, né, o nome do João Carlos é um nome que sempre aparece. Quando eu peço indicações, me indiquem alguém aqui em Teresina que possa fazer formações, o nome dele sempre é um dos nomes mais, assim, celebrados, né? Você vem se tornando realmente um dos... É verdade. Você sabe, não seja tão modesto. Ele realmente, as pessoas falam, olha, leva o João que ele tem uma palavra muito boa para vocês, vai ter uma palavra muito boa para vocês. Então, desde o primeiro contato que eu fiz com ele, ele já se colocou imediatamente à disposição, ele domina vários assuntos, né? E essa vai ser só a primeira, João. Vamos te explorar muito, viu? À vontade. Ele colocou assim para mim, pelo menos assim, 8 áreas, né, que ele poderia falar. Eu escolhi para a gente começar pela apologética. Ele vai falar o que é para aqueles que ainda não sabem o que é apologética, mas ele vai explicar um pouquinho. Ele vai explicar antes, com certeza, para que a gente possa entender. Então, assim, é com muita alegria que o Grupo Mensageiros, né, o grupo de oração, esse grupo é um grupo novo, é um grupo que está ali ainda engatinhando. Nós temos pouco mais de 3 meses, 4 meses que nós iniciamos as nossas atividades. Somos um grupo de oração oficial, ali o nosso certificado de grupo oficial de oração, ligado a San Giovanni Rotondo, a Casa Livre do Sofrimento. Então nós somos o único grupo, somos um dos 33 grupos oficiais no Brasil, um dos mais de 3 mil no mundo, e o único aqui, primeiro, por enquanto, né, em Teresina. Espero que sejam criados novos grupos de oração na espiritualidade de Padre Pio. Seja bem-vindo, João, você tem um tempo que for preciso, tá bom? Isso não, porque... Boa noite toda. E... cronômetro, inclusive. Bom, então estamos aqui para nos deleitar com os seus ensinamentos, tá bom? Antes de iniciarmos, eu vou iniciar com uma pequena oração, vamos ficar de pé, vamos impor as nossas mãos para o João, vamos rezar, pedindo ao João a proteção, pedindo a Nossa Senhora, a Jesus, a Santa Teresinha do Menino Jesus, a Padre Pio, que sempre fortaleça o João nessa sua caminhada de evangelização, para que todas as pessoas em que ele tocar possam se converter ou fortalecer a sua conversão. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina,
sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Seja bem-vindo. Então, boa noite a todos. É uma alegria poder estar com vocês. Estou tirando antes que eu derrube, porque senão depois vai. É uma alegria estar aqui nesta noite com vocês. Eu costumo dizer que aqui não está quem Deus quis, mas está quem disse sim ao chamado de Deus. Porque Deus queria aquela igreja inteira aqui cheia. Não é? Mas você disse sim ao chamado de Deus, então você e eu, que também disse sim, já somos um privilegiado e diante disso, Deus já vai fazendo muito dentro do nosso coração. Então, como já foi dito, eu me chamo João Carlos. Eu hoje moro no bairro Esplanada, aqui na Zona Sul, já saindo para Demerval Lobão ali, próximo ao Porto Alegre, Vila Irmanduz. Então é periferia da nossa cidade. E lá moro com minha mãe. Meu pai já é falecido, sou filho caçula de 2 irmãs. Então, durante 8 anos eu estudei para ser padre, morei em Fortaleza, depois Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Paraná. E aí, por fim, voltei agora para Teresina, agora durante a pandemia, né? E aí permaneço até hoje. Sou formado em filosofia pela Faculdade São Basílio Magno de Curitiba e fiz uma especialização em História da Arte Sacra, com ênfase em iconografia bizantina, pela Faculdade São Bento do Rio de Janeiro. E agora estou, esse ano, concluindo a 2ª graduação em Teologia pelo ICESP, que é o Instituto Católico de Estudos Superiores do Piauí. E costumo dedicar meu tempo entre palestras, formações, pregações, e aí a gente vai estudando um pouquinho de cada tema que a gente é convidado a estar falando em determinados grupos, porque cada grupo tem uma espiritualidade muito específica. E aí a gente vai tentando contribuir de alguma forma para que Jesus possa ser conhecido e, consequentemente, amado e também servido. Porque nós só podemos amar, de Santo Agostinho, aquilo que conhecemos. E nós só podemos servir um ideal se esse ideal a qual nós conhecemos e amamos faz sentido na nossa vida. Então Jesus, ele é muito significativo na minha vida, não só como um personagem histórico que nasceu e viveu na Palestina, no Oriente Médio, há 2000 anos atrás. Mas ele é realmente uma pessoa que eu me encontro todos os dias com ele, na minha oração pessoal, e tenho feito dele o meu melhor amigo. Então eu acho que é por isso que as pregações que faço podem tocar os irmãos, porque mais do que falar bem de Jesus, antes eu falo com Jesus na minha intimidade, e depois partilho com os irmãos aquilo que ele colocou no meu coração. Então você é convidado a falar com Jesus também, todos os dias na sua intimidade, para depois você poder falar dele para as outras pessoas. Nós vivemos num mundo de hoje que nós temos tempo para tudo, menos para aquilo que é transcendente, que é sobrenatural, que é a graça de Deus. E nessa correria nós podemos cair no grande risco de tirar Deus do centro da nossa vida e colocarmos tantas outras coisas que irão passar, como diz o Salmo, céus e terras passarão, mas o Senhor não passará com a sua palavra. Então, hoje nós estamos aqui para mergulhar em algo que é transcendente. Não está aqui, mas transcende a nossa natureza humana, a matéria física, é algo muito maior. É metafísico, requer de nós muita concentração. Nós estamos cansados, certamente, depois de um dia de atividades, mas que o Espírito Santo possa trazer a sua mente para cá. Que não fique aqui só o seu corpo, mas fique o seu corpo e a sua mente. Porque rapidamente nós nos dispersamos, pensamos em tantas coisas que ainda temos para fazer quando sairmos daqui, mas eu peço a vocês que deixem o Espírito Santo trazer você por inteiro a este nosso momento de formação. Então eu coordeno um grupo de oração da Renovação Carismática Católica,
Iniciei a coordenação esse ano e devo encerrá-la no próximo ano. E ainda não desisti da vocação sacerdotal, eu quero ser padre ainda, mas está no tempo de Deus. No momento eu estou estudando teologia, mas não como seminarista. Estou em casa, com minha mãe, e ajudando naquilo que Deus pede. Vamos para a nossa formação. O tema da nossa formação é retirado da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 25. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, o que é que nós queremos, de primeiro momento, ter claro no nosso coração? É que a palavra de Deus ela é muito cheia de metáforas. Todos sabem o que significa uma metáfora? Sim, é uma figura de linguagem que está falando de algo, mas na verdade quer falar de outro algo. Então, a metáfora ela é muito utilizada por São Paulo, apóstolo, que é o primeiro a escrever alguma coisa no Novo Testamento. É ele que vai, com 1 Tessalonicenses, abrir a margem para que depois sejam escritos evangelhos e outras tantas cartas. E por que é importante falar disso? Porque o tema da nossa formação, Cristo amou a igreja e se entregou por ela, é uma metáfora que Paulo escreve aos Efésios. Lembrando que a carta aos Efésios, embora tenha um destinatário implícito, que é os cristãos da comunidade de Éfeso, essa carta ela circulou por todas as comunidades vizinhas à comunidade de Éfeso. Não ficou só lá. Então, muitos cristãos de comunidades vizinhas leram esta carta que Paulo escreveu. Então, ela é conhecida como uma carta circular, embora esteja direcionada aos Efésios, não ficou só lá. E esta carta ela ganha um valor muito grande por causa da teologia que Paulo escreve nesta carta. E lá aí nós tiramos um versículo para meditarmos hoje na nossa formação. Todos trouxemos Bíblia, não? Quem trouxe, eu convido a pegar comigo, carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5. Quem tem um aplicativo no celular pode tomar também, se quiser, para acompanhar, para não ficar assim só. Efésios 5, versículo 25, diz: Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela. Então nós vemos que Paulo ele usa a metáfora de um esponsal, uma realidade entre um homem e uma mulher que se casam, e ele então pega este homem, este esposo, este marido e coloca como Cristo. Cristo é o esposo e ele pega a figura feminina da esposa, da mulher, e coloca como sendo a igreja esta esposa. Então ele diz que como o esposo é convidado a amar a esposa, Cristo fez isso e não só disse que a amava, mas se entregou por ela. Se entregou pela igreja dando sua própria vida. E aí nós já podemos ter claro aqui que Cristo é então esposo da igreja. Isso através de uma metáfora, claro. Se Cristo ele é o esposo da igreja, e Cristo é fiel, sim ou não? Sim, Cristo é fiel. Ele não pode ter, para que ele seja fiel, outras esposas. Porque se ele tem outras esposas, ele seria infiel, logo um adúltero. Então, quando eu digo que a igreja é a esposa de Cristo, que é o que Paulo está falando em metáfora aqui, eu estou dizendo que Cristo tem uma mulher, tem uma esposa. Se ele é fiel, ele só pode ser esposo dela. Então ele não pode ter uma esposa em cada esquina. Se nós trazemos isso para a realidade que Paulo quer falar, que é a igreja. Então ele não pode ter uma igreja em cada esquina. Ele só pode ter uma única igreja, porque a igreja é figura da sua esposa, e ele só casou com uma porque ele é fiel e não pode ser infiel. Então nós já aqui compreendemos que Cristo só tem uma igreja. Porque negar isso é chamá-lo de infiel e adúltero. Porque estamos ouvindo da boca de Paulo que a igreja é sua esposa. É isso que ele diz aqui em Efésios 5, 25.
Então, este versículo nos fala com profundidade do amor de Cristo por sua igreja, que não pode ser considerada, portanto, um grupo invisível de crentes isolados. Então, a igreja não pode ser entendida por nós como um grupo invisível. Ah, eu sei que existe, mas não sei aonde está. Não. A igreja, ela é a esposa de Cristo. Cristo a amou, se entregou por ela, e ela tem que existir fisicamente, como estrutura, em algum lugar. É a outra premissa que nós devemos ter claro na nossa mente. Então, essa realidade visível, ela é histórica, ela é concreta, ele mesmo a instituiu, alguns dizem que não, mas ele mesmo a instituiu, formando-a sobre ele mesmo, porque ele é o fundamento. E depois convidando os que ele quis, depois de ter orado a madrugada inteira, como nos vai dizer o Evangelho, desceu do monte e chamou os que ele quis. E sobre o fundamento dos seus apóstolos, ele vai dar continuidade a essa igreja que ele quis, que ele desejou, que ele formou e instituiu, a qual ele vai amá-la a ponto de derramar o seu próprio sangue por ela. Então, esta formação, ela ganha um caráter apologético. E o que é isso, João? Apologética está ligada à defesa da fé, a um conhecimento da fé, para que eu possa dar razões daquilo que eu acredito. Então, eu preciso conhecer para poder, então, testemunhar. Para falar sabendo daquilo que eu estou dizendo. Então, a Igreja de Cristo, ela é católica, ela tem artigos de fé. O primeiro, ela é católica, e nós vamos entender por que é católica. Ela é apostólica, e nós vamos já percebendo que ela é apostólica, e vamos desenvolver isso. Ela é romana. Então, existe uma promessa em Isaías 42, versículo 1. É muito bom sempre vocês trazerem um caderninho de anotações, para vocês tomarem essas anotações, depois vocês estarem revisando. Porque como não se trata de uma pregação querigmática, mas uma formação, é como sala de aula mesmo. Vocês têm que estar anotando, porque nós não vamos reter isso na nossa mente, por mais que nós desejamos, não tem como, né? Então, em Isaías 42, versículo 1, existe uma promessa. E qual é a promessa que Isaías, 800 anos antes de Cristo, vai prometer? Né? Ou melhor, ele não promete, ele faz uma profecia. Ele fala em nome de Deus, porque o profeta nunca fala no seu próprio nome. A palavra profeta, em hebraico, nebiim, significa mensageiro. Então ele não fala dele, ele fala de outro. Ou melhor, ele é porta-voz de um outro que é maior do que ele. Então o profeta nunca fala no seu nome. O profeta não vai chegar aqui e vai dizer para você o que ele quer. Ele é enviado por alguém que é maior do que ele, portanto o próprio Deus, e traz uma mensagem que vem de Deus para uma realidade normalmente comunitária. Pode ser também individual, mas normalmente as profecias são para a comunidade dos crentes, daqueles que creem em Deus. Porque crente é quem crê em Deus, né? Ou crer em algo. Então, em Isaías 42, 1, se nós tomarmos na Bíblia, está dizendo: eis o meu servo, que eu amparo, meu eleito, a qual dou toda a minha afeição, faço repousar sobre ele o meu espírito, para que leve às nações a verdadeira religião. Então, Isaías 42, 1, nós vemos isso. É o profeta falando do Messias que virá, e ele então é servo de Deus, é amparado por Deus, é eleito por Deus, tem sua afeição, Deus repousa sobre ele o seu próprio Espírito, portanto ele é pleno do Espírito de Deus, e é levado às nações para pregar a justiça, para pregar a verdade, que vem da verdadeira religião. Algumas traduções podem mudar, mas a Bíblia Ave Maria, a tradução está assim. Então essa é a característica do Cristo. Ele vem,
cheio do Espírito, para pregar a verdadeira religião às nações. Então existe uma verdadeira fé que quem vai instaurar é esse Messias que Isaías, 800 anos antes da sua vinda, já está profetizando. Ele virá. Quais são os atributos dele? Ele é servo, ele está sobre o amparo de Deus, foi eleito por Deus, Deus dá toda a afeição a ele, repousa sobre ele o seu espírito, para que ele leve às nações a justiça e a verdadeira religião. Então, há uma promessa, a profecia é sempre uma promessa. 800 anos depois, essa promessa vai se cumprir, e Jesus então funda esta igreja visível, diferente de algumas falas que nós escutamos, que igreja é onde 2 ou mais estão reunidos no nome do Senhor, ali é a igreja. Ou a igreja sou eu e é você. Também somos. Eu também sou a igreja, você também é a igreja, mas se eu sozinho na minha casa quiser ser uma igreja, eu não posso ser. Porque igreja vem de eclesia, que significa assembleia. Então eu não posso sozinho, na minha individualidade, ser igreja. O próprio nome, que dá origem ao nome igreja, pressupõe uma comunidade reunida. Então é tranquilo eu estar no meu quarto, no meu lugarzinho e fazer as minhas orações na minha individualidade. Deus vai me ouvir, certamente. Se sua oração for de coração sincero e reto, será ouvida, ele vai derramar bênção sobre você, certamente, ele irá, se for essa a vontade dele, mas isso não é ser igreja. Porque nós escutamos muito que igreja sou eu, na minha individualidade, como se eu fosse uma ilha, e eu crio do meu jeito o meu contato com o sobrenatural, e aí eu posso até pegar um pouquinho de cada coisa e juntar, e aí eu faço a minha crença dentro dos meus padrões. Isso não existe. Por quê? Porque Jesus, ele vem e ele institui a igreja. Embora esse não seja o plano inicial, porque ele veio dentro de uma religião que é o judaísmo. Mas os seus não receberam, vai dizer o início da carta de São João. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Então aí entra um plano B. Assim como o plano... Na Bíblia inteira nós vamos ver sempre essa jogada. Plano A, plano B. Plano A era o que Deus queria que acontecesse. Plano B é Deus tentando remediar a situação porque não deu certo. O plano A de Deus é que caminhemos com Ele ao final da tarde no paraíso. Podemos comer de todos os frutos, só não da árvore que está no meio do jardim. Era o plano A. Veio a desobediência, o pecado entrou, temos que ter um plano B. Então ele mesmo se faz um de nós na encarnação, paga o preço que precisava ser pago, como diz a carta de São Paulo aos Coríntios, ao morrer na cruz, ele rasga o documento antigo e com o preço da cruz nos dá salvação. Então nós vemos que toda essa realidade da Bíblia sempre tem um plano A, um plano B, um plano A, um plano B. No plano A, era para os judeus acolherem a Jesus. E o judaísmo seria a religião, porque Cristo veio nela. Mas eles não o acolheram. E no caminhar de Cristo, ele vai então dando pistas para aquilo que vai ser a sua igreja. Então, a primeira pista que nós podemos encontrar no Evangelho está em Lucas, capítulo 5, versículos 2 ao 4. Tomem comigo, por gentileza, Lucas 5, do 2 ao 4. Estou deixando para abrir junto com vocês, para a gente abrir juntos. Mas se eu iniciar a leitura, vocês tentam acompanhar aí. Porque nosso tempo também não é tanto assim, é muita coisa a ser dita. A partir do versículo 2. Lucas 5, 2 diz: Ele viu 2 barcas, ele quem? Jesus. À margem do lago, os pescadores, tendo descido dos barcos, lavavam as redes. Versículo 3, Jesus subiu num dos barcos. Haviam vários, mas Jesus sobe em um barco, o de Simão Pedro, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então sentou-se e do barco ensinava as multidões. Versículo 4, quando acabou de falar, disse a Simão: Vai mais para o fundo e lançai as vossas redes para a pesca.
Nós saltamos para o versículo 10. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão, a qual tinha os outros barcos, Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Então, a Bíblia, eu dizia, iniciando a minha fala, que ela usa muito da linguagem metafórica. Então, por que tinha muitas barcas, mas Cristo escolhe a de Pedro? E por que ele faz Pedro ir para afastar um pouco? Ele faz sua pregação dentro daquela barca e depois pede que Pedro vá para o fundo e lance as redes, onde há uma pescaria milagrosa, ele que passou a noite inteira tentando pescar e não conseguia. Então, tanto a barca de Pedro já é símbolo metafórico da igreja, como lançar as redes significa a missão que Jesus está confiando a Pedro e aqueles que com ele vão ser os primeiros seguidores de Jesus. Não vão mais pescar peixe, que é o que vocês têm costume, vocês vão pescar agora pessoas. Na cabeça deles deve ter feito um nó naquela hora, né? Mas com o tempo eles vão compreender por que Jesus chamou a cada um deles. E eu pergunto a vocês, por que Jesus, que era mais ligado à questão agrícola, não chamou agricultores? Mas ele sai da realidade dele de Nazaré, que era agrícola, não é litorâneo, não tem pescaria, sai para uma outra realidade para chamar pescadores. Será que não era mais conveniente Jesus chamar pessoas da realidade dele, que ele conhecia? Agricultores? Certamente sua família era agricultora, porque vai passando de geração em geração. Vem desde as tribos de Israel, as 12, os levitas cuidavam do templo, a outra tribo cuidava de pescaria, a outra trabalhava com metalúrgica, fazendo espadas, armaduras, o outro era de pastores, o outro era de agricultores, o outro ia passando de pai para filho. Certamente a agricultura era parte da vida de Jesus, por isso as suas parábolas são sempre histórias ligadas à questão de semente, de plantio, de trigo, de joio, de uma semente que é pequena, mas dá frutos grandes. Por que não chamar 12 agricultores? Por que chamar... Boa noite, seja bem-vinda. Por que não chamar 12 agricultores, mas chamar 12, ou chamar a maioria dos 12 pescadores? Alguém tem um palpite e gostaria de compartilhar? Vocês, se fossem convidar pessoas para acompanhar vocês chamariam pessoas que fazem parte da realidade de vocês? Ou iria chamar em outra realidade? Eu penso que é mais fácil chamar na nossa realidade, não? Eu vou chamar um dentista, trabalha melhor com um bisturim ou um machado? Né? Um bisturim, é lógico. Então, era mais lógico ele chamar agricultores, não é? Mas ele chama pescadores. Um dia eu me perguntando isso e rezando com textos, me veio uma inspiração. Não está na Bíblia isso, não tem nenhum documento do magistério da igreja falando sobre, mas vocês vão de concordar porque tem lógica o que eu intuí. E eu pensei o seguinte: o agricultor, ele sabe o que ele tem que fazer todos os dias. Ele sai da casa dele, vai lá para o espaço que está a sua plantação, e ali ele sabe onde tem que arar a terra, preparar a terra, lançar as sementes, esperar crescer e colher. E depois segue a mesma rotina todos os dias igual. O pescador não é assim. Exatamente. Vai ter dias que o vento está para o norte, outros para o sul, a maré está baixa, a maré está alta. Vai ter dias que o peixe está lá no fundo, tem dias que o peixe está mais para o raso. E ele é uma pessoa que está o tempo todo parando na frente do seu lugar de pesca e se perguntando, e estudando
e criando e se reinventando. Enquanto o agricultor não. Ele já sabe o que tem que fazer, vai fazer e confiar que Deus vai fazer frutificar o trabalho dele. Na agricultura é mais previsível. Exatamente. Enquanto é imprevisível. Então, por que Jesus chamou quem estava acostumado com imprevistos? E o Evangelho de domingo dizia para nós, quem participou da Santa Missa vai lembrar, eu vos envio como ovelhas em meio a lobos. Porque a ovelha é mansa, é inocente, e os lobos, diante de uma ovelha, eles vão estraçalhar ela. Então, nós não podemos ser previsíveis. Nós não podemos nos acostumar com Jesus, com a missão que ele nos confia. Mas, tal qual o pescador, nós precisamos estar em movimento, estudando, consertando as redes como eles estavam aqui. Então, é Jesus quem escolhe a barca que ele quer entrar. E essa barca, metaforicamente, já é a igreja a qual nós estamos hoje nela, que está figurativamente em um mar, que é símbolo na Bíblia de tudo aquilo que é caótico. Lembrem lá no Gênesis 1 que tudo era caos, só havia água. É figura do mar. E o Espírito pairava sobre essas águas, e depois vai, pelo poder da palavra de Deus, sendo ordenado e vindo a criar todas as coisas. Então, o oceano, na Bíblia, tem essa figura de lugar onde existem monstros, onde existe tempestades, onde a maré pode vir alta e dar contra o barco e afundar. Então, o povo bíblico, quando olhava para o mar, se assustava. Não pensem que o fato de ter pescadores na Bíblia é porque eles achavam o mar fantástico. Não. Não tinha esportes marítimos naquela época, como surf e outras coisas que nós temos hoje. O mar era horripilante. Eles tinham no imaginário deles que tinham monstros gigantescos que moravam no mar e que eram um perigo. Mas eles iam pela necessidade de pescarem, pela profissão deles. Mas existia esse imaginário de que no mar tem tudo que não presta, tudo de ruim. Mas é nesta realidade agitada, caótica, onde tem monstros, o que não presta, o que é ruim, que Jesus convida Pedro a se afastar e ir para o fundo, e faz com que ele lance as redes e faça uma pesca, símbolo da pesca, gente, que ele iria fazer depois do Pentecostes, lá em Atos dos Apóstolos 3, quando ele, cheio do Espírito Santo, faz sua primeira pregação, e diz que mais de 3.000 pessoas pediram naquele dia o batismo. Então, ali é uma prefiguração. Veja que a Bíblia é cheia de metáforas para dizer uma outra realidade. Então, Jesus quer uma barca. Ele escolhe qual a barca ele vai entrar. Ele ensina naquela barca. Ele depois leva esta barca para o meio do olho do furacão, digamos assim, para o fundo daquele mar, que é o mar da Galileia. Não é um mar como nós conhecemos, é mais um riacho grande, um rio grande, né, que é chamado de mar pela sua grandeza, mas não é um mar, e leva ele para o meio, e ali vai lhe ensinando que a partir daquele momento ele não é mais um pescador, dentro dos padrões de uma pescaria humana, mas agora constitui ele um pescador de uma realidade sobrenatural, de uma realidade maior do que ele mesmo, com toda a sua fragilidade humana. Deus te trouxe aqui porque quer fazer de você, assim como escolheu a Pedro, um pescador de almas. E já vá querendo se reinventar. Já vá olhando o que mar você está inserido na sua vida familiar, na sociedade, qual comunidade você está, a quem você precisa pescar para Cristo. É sua missão. Se você chegou aqui sem ter claro na sua mente isso, a partir de hoje você precisa sair daqui com clareza. Eu tenho que levar as pessoas aonde eu estou para Jesus. Porque ele pedirá contas no dia que nós nos encontrarmos com ele no face a face. E eu preciso ter o que ofertar ao Senhor. Né? Então, ele escolhe uma barca. Mateus 16, 18. Ao perguntar aos discípulos o que estavam dizendo os homens que ele era, não recebe respostas significativas, continua provocando os seus seguidores que já estavam caminhando junto com ele há mais ou menos uns 2 anos,
E aí Pedro toma a iniciativa, porque ele era aquela pessoa, né, de uma personalidade muito forte, que sempre tinha uma resposta para tudo, não é? Era impulsivo, né? Era aquele que não calculava bem as reações, não planejava bem. Ele era assim, de ir no supetão das coisas, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele proclama a sua fé em Cristo, e Jesus então, como nos diz a palavra aí, tu és Pedro, né, em grego Petros, que é um nome próprio, e sobre esta pedra, que vem de Petra em grego, a rocha, né, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa rocha aqui é o próprio Cristo. Cristo é a rocha a qual a igreja é fundamentada. Porém, Simão também é essa rocha, que a exemplo da rocha primeira, que é Cristo, vai, digamos que, liderar o grupo apostólico daqueles 12 que Jesus escolheu, daqueles 11 que com ele formavam o número 12, que não é um número qualquer, porque Jesus chamou 12 porque eram 12 tribos que existiam naquela realidade, então ele pensava que cada um iria evangelizar uma das tribos, que depois seria o mundo inteiro, né, o mundo antigo inteiro. Então, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja que essa igreja está no singular. Eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno. Então existem muitas realidades infernais, porque são muitas as portas, não poderão destruí-la. E ele edifica a sua igreja. Então não podemos falar aqui de várias igrejas, mas existe uma igreja no singular que Cristo ama, que Cristo institui através de homens simples que ele convida a se reinventarem para dar a vida por essa mesma igreja. Então essa igreja no singular tem uma estrutura. Tem 12 pessoas que estão ali com ele. Tem uma autoridade que é dada a Pedro. Ele não fala isso aos outros. Num primeiro momento, não. Só depois, em Mateus 18, ele vai então, peguem lá comigo, em Mateus 16, 18, ele diz isso somente a Pedro. Depois, ele vê a necessidade de transpor essa autoridade também aos demais, e aí nós vemos isso em Mateus 18, 18, que diz: em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra, isso aqui ele já abrange aos demais apóstolos, será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Em Mateus 16, 19, ele fala isso a Pedro. Depois, em Mateus 18, 18, ele estende isso aos apóstolos. O que é esta extensão que ele está fazendo? Ele está delegando, portanto, a autoridade que é dele, e ele está compartilhando com os outros, não é? Então, ele faz isso não por acaso. Ele faz isso porque no horizonte dele, a sua igreja precisa existir, já que os seus não o acolheram. Então, essa igreja, ela tem que ser una. Ela não pode ser uma igreja esfacelada. Por isso, eu peço que vocês abram comigo a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 4 e 5. Então, em Efésios 4, 4 ao 5, vai dizer para nós. Amém? Todos encontraram? Efésios 4, de 4 a 5, só os 2 versículos. Diz-nos a palavra de Deus: há um só corpo e um só Espírito, como também há uma só esperança, a qual fostes chamados. Versículo 5, quem encontrou? Olha aí bem. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, no meio de todos e em todos. Então, há um só Senhor. Se é um o Senhor,
Logo, será única a fé que provém deste único Senhor, e só existe um batismo, que é a porta de entrada para esta fé que este único Senhor institui. Ah, agora eu conheço a palavra e eu vou me batizar. É um teatro. Esse batismo, enquanto sacramento, não existe, não tem valor nenhum. Você pode se batizar quantas vezes você quiser, no rio, na piscina. Não tem valor. Você será salvo pelo batismo que você recebeu na igreja, que você pode não estar mais nela, e até dizendo que aquele batismo não tem valor nenhum. Ou então nós vamos ter que rasgar a palavra de Deus, que nos é categórica em dizer que um só é o nosso Senhor, portanto, uma só é a fé que provém desse Senhor, e um só batismo. Nenhum de nós tem delegação, procuração, autorização para criar uma fé e um outro batismo. Para isso, você teria que ser Senhor. E qual é a característica do Senhor? Ele precisa salvar e ele precisa ser imortal. Pelo menos essas duas atributos ele precisa ter. Precisa ser imortal e precisa salvar. Alguém aqui de nós pode dizer que é imortal? E algum de nós pode dar salvação a alguém? Se quiserem trocar salvação, podemos usar a vida eterna? Nenhum de nós podemos dar a vida eterna, nem aos nossos familiares. Se eles não fizerem o caminho deles, nós não podemos. Então, temos que seguir esta verdade aqui. Há uma só fé, um só Senhor, um só batismo. O que nós vemos hoje é um discurso que contraria essa verdade de fé que está na palavra de Deus. Ou seja, os que se dizem donos da Bíblia não vivem a Bíblia. Os que se dizem versados, estudiosos da Bíblia, não vivem a Bíblia, distorcem o sentido bíblico. Porque aqui não tem uma outra interpretação, não tem uma outra exegese. Eu não tenho como interpretar este versículo de outra forma. Se existe uma só, é uma só e acabou. Eu preciso encontrar qual é uma só. Ah, mas não tem o nome dela na Bíblia. O último versículo do Evangelho de São João vai dizer para nós, João, capítulo 21, versículo 25. Alguém abre aí e lê para nós, para que eu não fique lendo sozinho. O que é que diz aí a palavra de Deus sobre, que nem tudo está na palavra de Deus? João 21, último capítulo, versículo 25, que é o último versículo do Evangelho. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez e que, se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que seriam escritos. João, o autor do Evangelho, está dizendo, nem tudo foi escrito. Porque se a gente fosse escrever tudo, não teria livro no mundo que caberia, que conteria todas as informações do que Cristo fez, do que os apóstolos fizeram. Ah, mas não tem o nome aqui da igreja que Cristo fundou. Não precisa, está implícito. O próprio autor sagrado diz que nem tudo pode ser escrito, por questão lógica de que não tinha como escrever. Primeiro que a escrita naquela época é totalmente diferente da escrita de hoje, dona Deusinha. Hoje nós temos caneta, lápis, temos uma infinidade de formas de escrever. Naquela época eles tinham couro de carneiro, que tinha que ser retalhado, bem fininho, posto no sol para secar, feito todo um tratamento para poder ser usado para escrever nele. Não, nem todo mundo, e nem todo mundo tinha condições de comprar esse material. e outra coisa, por achar também que nós, ou a humanidade, já soubesse implicitamente qual é a igreja, não haveria necessidade de... Exatamente. Porque eu penso que naquele momento o óbvio não precisaria ser dito como hoje é necessário ser dito. Hoje nós precisamos dizer as coisas que são óbvias, porque nós estamos em um mundo invertido. Porque quando se tira Deus do centro e coloca o ser humano no centro, né? Quando nós saímos do teocentrismo e a nossa sociedade entrou no antropocentrismo, agora o homem é que diz como as coisas têm que ser e Deus vai para o lado, que ele é a invenção da mente de pessoas alienadas, chamados religiosos, padres, bispos, sei lá, pastores. Então,
entra numa desordem mundial que é fruto de todo esse cenário que nós estamos vivendo. Incerteza econômica, guerras, não tão distantes de nós, porque quando a pandemia se iniciou, era lá na China, mas em pouquíssimo tempo estava aqui dentro da nossa casa. Então hoje a gente olha uma guerra acontecendo no Oriente Médio, e com a mente desordenada que a sociedade forma em nós, a gente pode dizer, eles, né? Que não chegue aqui, mas para chegar aqui é muito rápido. E eles têm força nuclear para poderem, digamos assim, intimidar uns aos outros. Nós não temos absolutamente nada. Então, para dizer que, né, o óbvio não precisava ser dito. Mas hoje, infelizmente, a palavra de Deus é distorcida e pode ser manobrada por pessoas que não têm conhecimento. Por isso nós precisamos conhecer, para que não sejamos dobrados e silenciemos diante de uma interpretação totalmente errada daquilo que é a verdade de fé, que nos é revelada através da palavra, não de homens, mas de Deus mesmo. Então, nós vemos aqui, na própria palavra de Deus, que existe sim uma igreja, que essa igreja ela é una. São Paulo usa por meio desta metáfora, né, a figura de linguagem, como eu já dizia, do esposo, da esposa, só pode ter uma esposa, mas também do corpo. Cristo é a cabeça deste corpo e nós todos somos os demais membros que, unidos a esta cabeça, formamos então um corpo único. O Evangelho de São João, capítulo 19, vai falar sobre isso, sobre esta unidade. Nós estamos falando aqui do primeiro artigo da Igreja de Cristo. Né? Já foi dito que Cristo tem uma igreja, essa igreja ela tem um primeiro artigo. Qual é? Como é que eu vou conhecer que aquela fé é uma fé legítima? Ela precisa ser una. Não pode ser várias. Tem que ser uma só. Então nós estamos legitimando em Efésios, que acabamos de ler, essa unidade. João capítulo 19, peguem comigo, versículos 31, vai dizer para nós o seguinte. Outra metáfora desta unidade da igreja. Como era o dia de preparação, os judeus não queriam que no sábado os corpos ficassem na cruz, pois esse sábado era solene, né, já era Páscoa, que é a maior festa para o povo judeu. Lembrava aquela passagem da escravidão do Egito, rumo à liberdade, a terra que Deus prometeu. Versículo 33 de João 19. Chegando a ele, os soldados foram quebrando as pernas dos que estavam crucificados para ter certeza que eles estavam mortos ou não. Chegando a ele Jesus, viram que já estava morto, por isso não lhe quebraram as pernas. Versículo 34, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança. Imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que também vós creais. Isso aconteceu para que cumprisse a escritura que diz, nenhum dos seus ossos serão quebrados. Então esta igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não foi quebrado. Não cortaram a mão de Cristo e jogaram o pedaço para saber se ele estava morto. Não cortaram o braço fora. Não degolaram. Não partiram o corpo de Cristo. Furaram o seu lado e saiu sangue e água, mas não cortaram. Por quê? Porque o corpo de Cristo precisa estar intacto. Porque é figura da igreja, que é o seu corpo. Ele é o cabeça. E esse corpo está inteiro, não pode ser decepado os membros. Como hoje nós vemos um corpo decepado. Cada um quer ser uma coisa, mas o corpo não está unido. Essa igreja precisa estar unida neste corpo que nos diz a palavra que não foi quebrado, que é figura da igreja, porque o corpo de Cristo de São Paulo é a sua igreja. João 17, só pular uns capítulos antes, 2 capítulos antes, em João 17, a partir do versículo 11, vai nos dizer o seguinte. Jesus faz uma oração
pedindo que esta igreja, que os seus seguidores que fazem parte dessa igreja, sejam unidos. E, ao meu ver, é a oração mais bonita que Jesus faz. O Pai Nosso é a oração que ele nos ensinou, mas é mais um ensinamento a nós de como devemos nos dirigir quando tivermos dificuldade de fazer uma oração espontânea. Mas aqui é ele mesmo fazendo a oração dele ao Pai. E é a oração mais bonita que narra o Evangelho. Ele diz aí no versículo 11, eu já não estou no mundo. Claro que ele ainda estava, né? Vejam que é uma figura de linguagem metafórica. Ele está no mundo, está no Horto das Oliveiras, ali no Getsêmani, no Oriente Médio, suando sangue, naquela situação ali de quase você, daqui a pouco você crucificado e morto, e ele reza ao Pai. Pai, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, como nós somos um. Olhei para o versículo 19. Eu me santifico por eles, a fim de que também eles sejam santificados na verdade. Que verdade é essa, meus irmãos? Versículo 20 nos diz, não rogo somente por eles, mas também por aqueles, ou seja, Jesus já estava pensando em mim e em você, que irão crer em ti, para que todos sejam um, versículo 21, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes dei a glória que tu me destes, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, sejam assim consumados na unidade, e o mundo reconheça que tu me enviastes e os amastes, como amastes a mim. No capítulo 17 de João, tem 26 versículos, e a palavra um aparece 13 vezes. Jesus pedindo que sejamos um. Ou seja, existe aqui um desejo de Cristo para que a unidade exista. E não uma pluralidade, mas uma realidade una, que não se quebra, que não se rompe, que se mantém íntegra. Então a igreja verdadeira, ela precisa viver esta unidade que Jesus pediu. Então, nós temos que ter isso claro. Depois essa igreja entra no segundo artigo, segundo o catecismo da nossa igreja. O segundo artigo proposto acerca da igreja, ela é apostólica. Porque Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, diz, perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, na fração do pão e nas orações comuns. Então, essa igreja, instituída por Cristo, lá no início, perseveravam no ensinamento que os apóstolos davam, na fração do pão, ou seja, na missa que nós celebramos hoje, e na partilha comunitária da vida comum. Era assim que acontecia. Em Efésios capítulo 2, versículo 20, nós já fomos um pouco mais para frente, mas voltamos lá, Efésios 2, 20, ainda falando sobre essa apostolicidade, vai nos dizer assim, Efésios 2, 20, edificado sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, tendo como pedra angular o próprio Cristo Jesus. Cristo é a pedra angular a qual a igreja está sustentada. Mas esse sustentáculo, essa base, é feita em primeiro lugar por Cristo, pedra angular, e depois sobre o fundamento dos apóstolos. Está aqui escrito na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 20. Então, por que é assim, João? Porque Cristo quis. Escolheu os que ele quis, ensinou a eles o que quis e os fez, junto consigo mesmo, fundamento desta igreja, que é apostólica. Então, depois em 1 Timóteo 3:5, lá um pouco mais na frente, nos diz a palavra de Deus,
1 Timóteo 3,5. Pois quem não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Isso aqui Timóteo está falando aos apóstolos. Esta carta ela é escrita por Paulo aos seguidores do caminho, que eram os seguidores de Jesus. Dando outra metáfora, que quem não cuida de casa não sabe cuidar da igreja. Não é? Depois também na 2 Timóteo, na próxima carta, capítulo 1, do 13 ao 14, vai dizer para nós: toma como norma as palavras salutares que de mim ouvistes na fé e no amor de Cristo Jesus. Guarda o precioso bem a ti confiado, com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Aqui Paulo está fazendo uma exortação para que a comunidade escute a fala que vem dele. E ele é um apóstolo de Jesus. Então esta igreja, ela é apostólica. Ela está fundamentada sobre os apóstolos. Até porque aqui, né, na continuidade do que não sejam recém-convertidos, para que não se encha de vaidade e venha incorrer na mesma condenação que eu já. Sim. Então precisa ter a autoridade. Esta autoridade é apostólica, né? Essa igreja ela é una, ela é apostólica. E depois, essa apostolicidade, ela se dá pela própria sucessão apostólica. Porque desde Cristo, que convida aqueles 12, dá a eles autoridade para exercerem a missão que a eles foi confiada, e eles vão delegando esta autoridade um para o outro. Eram martirizados um, a comunidade se reunia, orava e escolhia um outro, e colocavam suas mãos sobre eles, pedindo que o Espírito Santo estivesse com ele, consagrando aquele irmão para o ministério apostólico. E assim a igreja vai chegando a mais lugares, e até os dias de hoje, no último padre que está sendo ordenado agora em alguma parte do mundo, esta unção é transmitida, porque foi transmitida numa linha ininterrupta que vai chegar em Jesus Cristo. Então é a única igreja que tem esta unidade ininterrupta, mesmo tendo passado por cisma, por rachas, mas a igreja de Cristo, outros quiseram se apartar dela, serem membros fora do corpo. Mas esse corpo único continua sendo um, continua sendo regido pela doutrina apostólica, porque Cristo assim quis. E depois ela é católica, porque a palavra católica do grego, vocês sabem, significa universal, não afundada pelo Edir Macedo aqui no Brasil, há 30 anos atrás, mas universal no sentido de que está para o mundo inteiro. E é a única igreja que, segundo mostra pesquisas, está em mais lugares no mundo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Não chegou a todos os lugares ainda. Existem muitos lugares que a igreja ainda não está. Mas a igreja que está em mais lugares do mundo é a nossa. Por isso ela é católica. Ela cumpre e obedece o mandato de Jesus em Mateus 28, 19. Ide, é uma ordem. É uma ordem de Cristo. Ide, portanto, a todo o mundo, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Palavras do nosso divino fundador Jesus. Não é? Então ela é católica porque ela cumpre esse mandato. Está no mundo todo para anunciar a mensagem de Cristo, e ela está presente em todos os continentes desde o primeiro século, desde o tempo de Jesus. E ela é romana. E aí entra numa grande discussão, porque existem algumas realidades que até acreditam que existe uma igreja católica, apostólica, cristã. Mas romana não.
E aí vão dizer que porque a primeira igreja não é a de Roma, realmente não é. A primeira igreja cristã está em Jerusalém. Depois a segunda está em Antioquia. Depois em Roma. Então ela em tese não é a primeira comunidade cristã, ela já é uma comunidade que vem depois, mas a igreja é romana, a única igreja de Cristo é romana, porque a sede principal dela está em Roma, o Vaticano, que está localizado na Itália. Além disso, esta terra foi regada pelo sangue do apóstolo Pedro e pelo sangue do apóstolo Paulo. Este Pedro, que nós já vimos aqui, que Cristo escolheu entrar na barca dele, dando alusão à barca que é a sua igreja, que o instituiu como chefe daquele grupo, ao dizer que sobre ele estava dando o fundamento da sua igreja, a qual as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. Eu já vi uma defesa que diz simplesmente assim, ela é romana porque Pedro está em Roma. Como Pedro está em Roma. Que já é suficientemente válido. Mas, se a gente quiser aprofundar mais isso, a gente tem que ir aqui, não é? Ela é romana porque lá derramou seu sangue aquele a qual Jesus pediu que fosse à frente da sua comunidade de fé. Não é? Então lá está uma sede apostólica e a escolha de Roma como sede da Igreja Católica não é aleatória, né? Não é assim, mas é porque tem esse marco do martírio destes dois grandes apóstolos do Senhor. Também lá existe, nesta realidade, enquanto território geográfico, o centro do império naquela época. Então era justo que também ali fosse, porque era a sede do Império Romano. Então, para agilizar e até melhorar, e também pela importância histórica, Roma, então, é o centro da fé cristã, porque ali está marcos cruciais na história do cristianismo. Então, é lá que vai estar Pedro, e é lá que vai estar Paulo, e é lá onde eles vão testemunhar a sua fé em Cristo Jesus. Então, aquele chão se torna um chão santo, porque dois homens preferiram dar o seu sangue, um pela cruz, outro pela espada, a negar a sua fé em Cristo. Se eles negassem, estava tudo bem. Iriam morrer de velhice depois, mas não da forma como morreram. Então, estes não podem ser considerados mais uns na fila do pão. Eles são, sim, luzeiros, testemunhas, o próprio nome Mártir do grego significa testemunha. Eles são testemunhos para nós daquilo que nós também devemos ser. Aqueles que abraçam a fé em Cristo, estamos dispostos, viu, Socorro Leal, a dar nossa vida por Ele derramando o nosso sangue. Porque morrer nós vamos morrer de qualquer forma. Ou com medo ou sem medo, ou querendo ou não querendo, nós estamos aqui de passagem, nós não somos imortais nesta terra. Nosso espírito, sim, é imortal, mas ele só será imortal na vida eterna. Aqui, a matéria perece, libertando nossa alma para voltar ao lugar de onde veio, de Deus mesmo. Dele procede, para ele retorna. E eles certamente tinham isso muito claro, mas não é suficiente isso. Eu preciso ter clareza da minha fé, para estar disposto a dar minha vida por ela. Muitos, nos dias de hoje, negariam a fé. Mas não distante de nós, não é? Lá no Oriente Médio, cristãos são mortos quase que diariamente, por serem cristãos. Não é? Na Terra Santa, você está aqui caminhando, eu nunca fui lá, mas pessoas que foram me contaram, estão caminhando e pessoas de outras religiões cospem no chão só porque você, cristão, está caminhando ali. E se pudessem, lhe matariam. Porque na concepção deles, nós somos infiéis. Nós somos, não é? Agora, na Síria mesmo, a gente já tem uma grande quantidade de mortes cristãos, né? O governo cristão desde Sim. E de graça, sem fazer nada, sabe? Simplesmente por serem cristãos. Esta realidade pode chegar a nós. a grande maioria
são cristãos, mas não podem professar a fé e eles têm que esconder, né, a Bíblia, né, os ícones, para não serem descobertos. E quando são realmente mortos. E esta realidade pode chegar a nós, como eu dizia, né? É uma atividade. Sim. Porque essa realidade, como eu dizia, está acontecendo, a gente, mas relaxa. Mas para chegar até nós, é muito rápido. Então eu preciso ter clareza da fé que eu professo, para que eu também, com clareza, esteja disposto a dar a minha vida por ela. Depois, os testemunhos dos santos padres da igreja, quem são estes? Os padres da patrística, que são aqueles que estão diretamente depois dos evangelhos. Então, depois dos apóstolos, eles vão morrendo, né, mártires, e aí nasce ali uma segunda geração de cristãos, aonde teremos um Santo Inácio de Antioquia, por exemplo, que foi apóstolo de São João Evangelista. E ele, no ano 107, vai dizer: onde estiver o bispo, ali está o povo. Assim como onde está Jesus Cristo, ali está a Igreja Católica. Então, pela primeira vez em um escrito, nós vamos ver o nome Igreja Católica na carta de Santo Inácio de Antioquia aos Esmirnenses, capítulo 8, versículo 2. Então, vemos aí que Cristo morre por volta do ano 30. No ano 107, Santo Inácio de Antioquia, discípulo de São João Evangelista, já escreve dizendo que a igreja é católica. Não é? Então nós vemos que essa igreja, que não tem este nome na Bíblia, mas era claro na consciência de todos que era a única igreja que Cristo havia instituído. Não havia outra. Não havia outra. Santo Irineu de Leão, 100 anos depois, no ano 202, escreve a carta a diversos hereges contra as heresias, capítulo 3, versículo 2, dizendo: com esta igreja, em razão de sua origem mais excelente, deve necessariamente concordar toda a igreja, isto é, os fiéis de toda parte, na qual sempre foi conservada a tradição que vem dos apóstolos. Então, para Santo Irineu está claro a autoridade da Igreja de Roma, porque nela está a tradição apostólica e a ortodoxia verdadeira, né? Que está ali a fé que Cristo instituiu. São Cipriano de Cartago, em 258, vai dizer: não pode ter Deus por pai quem não tem a Igreja Católica por mãe. No ano 258, viu? Não pode ter Deus por pai quem não tem a Igreja Católica por mãe. Na sua carta sobre a unidade da Igreja, capítulo 6. O vínculo com a Igreja visível era claro para os cristãos. Existia sim uma Igreja, porque Cristo quis ela, chamou os que ele quis, instruiu, deu autoridade para batizar, para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para fazer caridade às viúvas e aos órfãos, que eram os marginalizados daquele contexto de época, na sociedade judaica daquele tempo. Então o vínculo com a igreja é visível. E hoje nós encontramos o protestantismo negando esses artigos da verdadeira igreja, dizendo que não é católica, que não é una, que não é apostólica e que não é romana. Mas é sim, porque nós vemos aqui, diante destas citações, e daquilo que os primeiros padres da igreja nos legitimam. O que não é de Cristo é algo que nasce a partir de uma ruptura. Porque o corpo de Cristo não foi quebrado para que não se rompesse nenhum membro. A alusão da sua igreja, a qual ele é o cabeça e nós somos os membros. Então o protestantismo nasce de uma ruptura que não é só com Lutero, não. Se nós vamos olhar a história, várias iniciativas chamam de reforma, mas eu prefiro o termo revolta, porque quem reforma, o que é uma reforma, meus irmãos? É uma melhoria a algo que não está bom. Então eu pego a forma e reformo aquela coisa.
Então, uma reforma que piora não foi uma reforma, não é? É lógico que para eu dizer essa sala foi reformada, eu preciso conhecer um antes dessa sala e agora depois e dizer, realmente houve aqui uma reforma? É a mesma sala. É a mesma sala. Virou tudo assim. Não, de forma alguma. Não é? Tem um termo que eu vi outro dia, diz assim, quando você vai reformar uma coisa, você não vai sair daquela casa que você vai reformar. Você não vai abandonar ela. Não deveria. Você vai reformar para continuar ali dentro, né? É. Então não é reforma. Isso Se aqui toda reforma multiplicasse era bom, né? Mas essa daí não é. Não. Então a reforma, numa lógica, precisa ter uma melhoria, senão não é reforma. Então eu não uso o termo reforma porque não houve uma melhoria. Houve ao contrário. Então nós já vemos os valdenses, né, no século XII, liderados por Pedro Valdo, na Itália, e eles irão, ou melhor, na França, e eles irão questionar a primeira autoridade do Papa. Isso sempre foi questionado ao longo da história. Porque é difícil para nós ter alguém que seja superior a nós. Alguém que defina regras, ou melhor, faça valer o cumprimento das regras que o próprio Jesus já quis que assim fosse. Então eles vão questionar a autoridade do Papa, vão questionar o retorno ao que eles dizem ensinamentos originais da Bíblia. O que seria isso, né? A Bíblia nos basta e nada mais é necessário. Então foi uma realidade que surgiu na França, pegou ali toda a Europa, mas os santos desta época, como Domingos de Gusmão, que saem cidade em cidade pregando a verdadeira igreja, a verdadeira palavra de Deus, conseguiu conter esta revolta dos valdenses. Lá no século, então passando aí 300 anos, um teólogo na Inglaterra, padre, chamado... Lembrando que esses que iniciam são padres, viu? São católicos. Não são de fora, não. Estão dentro da igreja e não concordam com a igreja. Então, John Wycliffe, um padre, John Wycliffe, ele vem e questiona que a igreja está fugindo da Bíblia. Então ele traduz a Bíblia para a língua inglesa, porque até então só tinha o grego, hebraico e latim. E ele diz que a igreja está tirando a Bíblia do povo porque ainda não traduziu para o idioma inglês. E não era bem assim, é porque a igreja ela tinha uma língua própria, que era o latim. Então, quem quiser ler a Bíblia tinha que aprender latim. Era o pensamento que se existia dentro de um contexto. Nós não podemos ser anacrônicos, querer entender as coisas com a mente e uma visão de hoje. Eu preciso estar lá naquele tempo, não é, há 1000 anos atrás, e compreender que existia uma língua a ser falada e todo mundo deveria falar ela. E as línguas que eram faladas naquele contexto de época, a Bíblia estava. Por isso... Você traduziu a Bíblia assim do hoje por dia, Claro que não, porque não tinha internet, não é? Não tinha. Eram pergaminhos enormes, guardados. Por exemplo, um capítulo era um negócio desse tamanho, que era enrolado. E aí quando juntava o profeta Isaías com tantos capítulos, Jeremias, os evangelhos, não cabia dentro daqui da estrutura da igreja. Esse espaço para conter prateleiras, com cada um dividido por categoria. Muita coisa se perdeu também. Não pensem que só tem... Nós temos acesso a isso aqui porque foi o que nos chegou. Mas Paulo escreveu muitas outras cartas. Temos muitos outros evangelhos que a igreja não considerou canônicos. Ou seja, não, esse evangelho tem heresias, tem pensamentos que atrapalham a fé. Então ela não... Está lá para quem quiser ler. A gente pode ter acesso, não é, ao evangelho, ao proto-evangelho de São Tiago, que vai falar da infância de Jesus, dizendo que ele matava os passarinhos e depois ressuscitava, né?
Tem várias loucuras ali que a igreja vai dizer, não, nós não podemos achar que isso aqui vem do Espírito Santo, porque isso aqui não nos ajuda. Então muitas coisas não entraram, não porque a igreja queria só o que convém a ela. Não, porque não fazia sentido para a vida de fé dos seguidores de Jesus. Não é? Mas voltando aqui ao que eu estava dizendo, uma reforma, ela não foi reforma, mas revoltas foram empreendidas antes da de Lutero. Então tem os valdenses, tem os albingenses, tem John Wycliffe, tem John Hus, não é? Que é um teólogo tcheco que também vai criticar veementemente a igreja pela venda de indulgências, que sim era um equívoco, né? Uma forma que a igreja naquela época é um equívoco olhando com o olhar de hoje. Para aquele tempo, para o contexto religioso, não era, porque a igreja necessitava de uma realidade financeira. Como é que nós vamos levantar este valor? Então vamos aqui, é a mesma coisa que diz a palavra de Deus em Malaquias 3, que quem devolve o seu dízimo, as portas do céu se abrem para abençoá-lo. A mesma coisa, você dá uma oferta e seu nome está escrito no céu. Em tese, não seria uma mentira, porque se eu estou ajudando a minha comunidade de fé, com certeza, aquilo que eu estou fazendo para ajudá-la, Deus está levando em conta. Quando eu ajudo alguém que precisa da minha ajuda, Deus está levando em conta a minha ajuda. Em tese, o pensamento basilar da coisa não está errado. Porém, como se procedeu depois se desvirtuou. O problema não é o início, o problema é o meio e o fim. Às vezes as coisas, e isso inquietou muito o Jan Hus e depois o Lutero, e eles vão fazer críticas pesadas, e ele foi condenado pela própria igreja e queimado numa fogueira em 1415. Lembrando que a igreja ela estava em unidade com o império, que tinha um imperador ou um rei, que tinha uma realidade política, onde a igreja, na verdade, era subserviente ao poder político. Então, tinha algo que ameaçava a igreja queria até tentar fazer de outra forma, mas as regras políticas imperiais era essa. Então, era assim que era tratado a pena de quem se revoltasse contra a igreja, porque a igreja está unida ao Estado. Existe também uma outra explicação em que na região existiam lideranças religiosas que pressionavam a igreja e o império, criaram revoltas locais, e para conter a revolta local, existia um meio radical e de aniquilar a revolta, que era acabar com a raiz da revolta. Quem é a raiz da revolta? Quem provocou a discussão primeira. Sim. Então, a única forma de cortar o mal pela raiz, sim. é uma forma errada, mas na época... Não era. É errada fazendo análise hoje, a partir dos nossos padrões, né? Mas olhando naquele contexto não era. Naquele contexto... A visão do imperador, cara, eu preciso acabar com essa confusão. O império vai acabar. A própria morte de Jesus se deu por isso. Por Herodes, aliás, por Pilatos, ele, que é o que o interroga e não vê culpa nenhuma nele, ele não ia morrer, não. Mas a revolta estava acontecendo porque os fariseus estavam fazendo barulho e os que serviam a ele estavam gritando e eles estavam enfervescendo lá o momento, e aí ele ficou com medo de ter uma revolta, de pegarem e entrarem e começar os soldados a lutarem com o povo e morrer gente, e estava se aproximando, e era Páscoa, que é a festa sagrada para eles. Não podia ter esse tipo de evento. Então vamos dar o que eles querem. Crucifica. Mas eu não vejo, eu lavo minhas mãos aqui. Primeiro manda Não é? surrar Jesus, né? Sim. Como uma forma de... Vamos deixar só nisso, né? Se os judeus se agradavam, eles Ficavam satisfeitos. queriam a morte de Jesus. Queriam que ele morresse. E só quem podia decretar a morte era o romano.
Era. Então, para não criar essas revoltas, então a morte, né, por como o próprio texto bíblico diz, é necessário que um morra por todos para acabar essa situação. Então, no conceito de época, é justo que isso aconteça. O conceito e a mentalidade Da época. que era muito levado a Sim. inflamações ali. Muito influenciados. Né? Então, para satisfazer a vontade daqueles que eram influenciados, então vamos cortar aqui o mal pela raiz para eles ficarem inibidos, se intimidarem e não irem adiante. Não é? E aí é coisa que nós podemos depois, em um outro momento, ir a fundo. Então, para dizer que muitas revoltas vão surgindo, mas aí Lutero ganha, porque na época dele, Gutenberg está criando uma máquina que pode imprimir. Então, o meio de comunicação está existindo. E aí ele vai se utilizar desta realidade para dar força, patrocinado pelos outros reis e, digamos que, eram contra a igreja, porque esta igreja que estava construindo, o que nós temos hoje como a Basílica de São Pedro nesta época, vai pedir altos valores para esses não eram impérios e nem feudos, eu esqueci o nome agora, mas eram regiões que tinha um administrador próprio e que deveria pagar impostos à igreja, porque estavam em terras que o Sacro Império Bizantino, com Carlos Magno, tinham conquistado e que eles estavam em terrenos que, em tese, não eram seus. Eram terrenos que a igreja concedeu àquela família para administrar, e essa família, com os seus servos, uma espécie de feudo, né, tinha que repassar valores. E por ocasião desta construção da Basílica de São Pedro, o Papa aumenta o valor cobrado. Então esses vão ficar irritados, porque tem que tirar a mais, quando mexe no bolso. Então eles vão motivar Lutero a ir contra a igreja, a ir contra o Papa, porque assim acontecendo, caía na cabeça deles essas contribuições a mais que eles deveriam estar enviando para a construção da nova basílica em Roma. Não é? Então ele vai ganhar a força da imprensa nascente, a força daqueles poderosos que vão querendo não que ele funde uma nova igreja, mas querendo inibir o Papa, querendo fazer com que ele mude a forma como ele está conduzindo as coisas, motivá-lo a ir contra. Sim, porque manchando uma imagem, né, você enfraquece toda a situação que está em volta daquilo. Então Lutero, não é, no século XVI, ele não quer fundar uma nova igreja, mas ele quer, na concepção dele, não é, fazer críticas àquela igreja que, na visão dele, não estava de acordo com a vontade de Deus. Porém, isso viola a unidade desejada por Cristo. Porque muitos santos haviam reformado a realidade da sua igreja particular e até universal com o testemunho de vida deles. E nós podemos citar muitos. São Domingos, São Francisco, São Pedro Nolasco, e vai vindo vários outros menos conhecidos e mais conhecidos, que naquela realidade de fé, eles conseguiram reformar a igreja. Porque lembremos que essa igreja ideal, que é querida por Cristo, instituída por Ele, ela é formada por homens. E os homens são frágeis, e por nossa fragilidade, acaba entrando na realidade divina, sobrenatural, querida por Cristo, coisas que não deveriam acontecer. Então, Lutero vai iniciar essa revolta protestante, não é? Vai negar a autoridade, a tradição no magistério, rejeitando os sacramentos instituídos por Cristo, como a confissão, a Eucaristia, que nós depois poderíamos ter uma formação só para ver cada uma dessas realidades. A interpretação subjetiva da Sagrada Escritura, contrariando
2 Pedro 1,20, que diz que nenhuma profecia ou escritura seja feita uma interpretação pessoal. A própria palavra diz que nós não temos autoridade para isso. Em 2 Pedro 1,20, ninguém tem autoridade para fazer uma livre interpretação da Bíblia, mas ele vai defender que a Bíblia seja colocada na mão de todos e que cada um possa defender e entendê-la do seu jeito, e vai se pautar naquilo que é 5 solas, que são incompletas, porque a primeira é sola escritura, que significa somente a Bíblia nos basta. E a Bíblia, ela não é a única autoridade, porque ela, embora seja a palavra de Deus, antes dela existe uma tradição, porque primeiro os apóstolos falam, depois é que vai vir a preocupação em colocar por escrito. Então, antes da palavra escrita, tem a palavra oral. Então, a tradição, então só a Bíblia não é suficiente. A tradição, ela perpassa, inclusive, a vocalidade, né? Ela perpassa costumes, cultura. Sim, ela está antes, ela está anterior, ela perpassa a oralidade e está além dela, não é? A própria instituição da Eucaristia é uma tradição herdada, aliás, deixada por Deus na Santa Ceia. Sim. Que primeiro foi uma vivência que depois vai ser escrita. E quem escreve em primeiro não é os que estavam com Jesus na ceia, mas é o apóstolo Paulo, que não estava lá e que vai escrever em 1 Coríntios o primeiro relato mais antigo acerca da narrativa da instituição da Eucaristia, né? Então, para dizer que só a Escritura não é suficiente. Para ele era. Para ele era, mas não tinha como ser. Porque a própria palavra de Deus que nós lemos diz que nem tudo está escrito na Bíblia. Lembra de João, capítulo 21, versículo 25? Muitas coisas não estão escritas aqui. Então, como é que eu posso dizer que só ela basta? Se o próprio autor sagrado diz que nem tudo está aqui. Então, só a Escritura, como eles vivem isso hoje, é uma própria realidade incompleta. É incompleta só a Escritura. A segunda, sola gratia, somente a graça. Mas São Tomás de Aquino vai dizer, olhando o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6, do 1 ao 10, ele vai dizer que a graça supõe a natureza. Então eu não posso dizer que só a graça basta, porque eu preciso colaborar com a graça. Onde é que está escrito isso, João? Lá em 2 Coríntios 6, do 1 ao 10. Irmãos, os exorto a não receberdes em vão a graça de Deus. Então só a graça não basta, porque se a graça vem, mas nós não temos a abertura a esta graça, ela cai no chão. Então São Tomás de Aquino vai dizer que a graça é muito suficiente e meritória, porque é um atributo que vem de Deus. Porém, se o teu coração está fechado a essa graça, nada feito. Deus quis dar a sua graça nesta noite a muitos irmãos, mas você quis a graça que Ele preparou para você nesta noite. Então, uma graça que é maior do que aquilo que a nossa mente pode reter. Você pode estar aí olhando e pensando assim, que graça tem mesmo isso aqui? Mas Deus está agindo enquanto nós estamos aqui partilhando daquilo que é desejo dele para nós nesta noite. Não é? Então, a terceira sola de Lutero é sola fide, né? Somente a fé. Porém, a própria palavra refuta isso. Em 2 Tiago, aliás, em Tiago 2, capítulo 2, versículo 14, depois versículos 17 ao 26. A fé sem obras é morta. Então Lutero diz que a fé basta para a nossa salvação. Mas a própria palavra diz que se nós temos fé, mas não temos obras, a nossa fé sem obras é uma fé morta. E o próprio Tiago, ao escrever, diz, me mostra tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha com as obras. Tipo dizendo assim, esta que tu tens, que tu falas aí, que somente a fé basta, é suficiente, para nós que somos apóstolos do Senhor, não é não. E ele vai escrever durante 10 versículos, só rodando, chovendo no molhado, dizendo,
A mesma coisa, que a fé sem obras é morta, mas para Lutero a fé é suficiente. Se eu tenho fé, eu sou justificado, ou seja, sou declarado diante de Deus justo e santo. Não, santo não, mas justo. Não é? É tipo assim, olha, ele até usa esse termo numa homilia que ele escreve. Ele diz assim, pela fé, o esterco que sou eu é coberto por uma neve branca, que é a salvação que recebo de Cristo. Então, tipo assim, tu é esterco. Mas se tu tem fé, Cristo te cobre com uma neve. É branquinha. E aí a pessoa olha e só vê a neve branca. Mas lá atrás está o esterco podre. E a igreja refuta isso com o Concílio de Trento, que é uma voz para aquilo que Lutero fala, onde a igreja chama os seus maiores intelectuais, senta todo mundo, vamos rezar, vamos ver o que é que estão colocando e vamos dar uma resposta a isso. E a igreja diz, então só a fé não é suficiente. Porque se só a fé é suficiente, então, meus irmãos, vamos sair daqui e não voltar mais nunca. Porque você pode crer na sua casa, não precisa vir à missa. Você pode crer na sua casa e não precisar fazer nada de bom, porque só a fé é suficiente. Então vai de contra o próprio Evangelho, porque o próprio Jesus diz que naquele dia em que eu me encontrar contigo, o que é que vai contar? Tive sede, me destes de beber, tive fome, me destes de comer, estava nu e me vestistes. São obras. Então, se você crê, mas falta as obras, é o que a igreja nos diz. Mas Lutero diz que só a fé é suficiente. O que não está distante de nós, a incongruência que existe em muitos membros de igrejas protestantes. Ou então a adesão à igreja protestante de pessoas que tiveram uma vida totalmente desregrada. Não é? Mataram, roubaram, se prostituíram, viveram uma vida de drogadição, de destruição, e agora querem legitimar que essa vida ficou para trás. Pode ser que sim, quem somos nós para dizer que não? Todo mundo é passível e todo mundo de erros, e todo mundo também pode mudar de vida. Mas são mudanças muito rápidas, conversões assim muito estranhas, porque a conversão é um processo diário, não é pronto e acabado, aceitei Jesus e agora estou outra pessoa, como ele diz. Sou esterco, mas tenho fé, a neve vem e me cobre. Não é? Continuo sendo esterco e preciso dessa neve diariamente, com obras, não só com a fé. E a solos Christus e solo Deo glória. Isso nós acreditamos e concordamos, que só Jesus Cristo é o Salvador e que só a Deus é dada a glória. Mas as três primeiras, há controvérsias na própria palavra de Deus. Dentro dessa realidade também existem muitas questões que vão de doutrinas contrárias a esta fé da Igreja de Cristo. Nós podemos aqui citar um certo espiritualismo, que é uma releitura da antiga religião grega, que era chamada de orfismo. E hoje nós encontramos essa releitura a partir de Allan Kardec, lá na França, há 100 e poucos anos atrás, achando ele que está trazendo alguma novidade acerca da reencarnação, sendo que era uma fé que já era crida no tempo de Cristo e anterior a ele. Os gregos acreditavam nessa realidade. Então não tem nada de novo, só há uma repaginação. Que depois nas religiões de matrizes não africanas, porque nem na própria África existe uma religião como nós vemos no Brasil, que eles se sustentam a partir da África, mas não tem nada a ver das religiões locais, das tribos africanas e comunidades. Aqui foi criada uma coisa totalmente nossa, mas para ganhar força em algo, recorreram aos nossos ancestrais que vieram, não é, para cá, escravizados da África. Inclusive, eu estava vendo um debate que era afrodescendente do Brasil com afrodescendente da África, né? Ela falando isso, que no Brasil tem essa cultura de matriz africana, e todas as africanas falaram, não, o que vocês aí cultuam com religião, aqui a gente cultua como demônio. Exatamente. Então, esse espiritismo, sobretudo kardecista, afirma que crê em Jesus, mas nega pontos essenciais à fé cristã, como rejeita os sacramentos, não reconhece a divindade de Cristo.
em sua plenitude, porque Cristo é só um espírito evoluído, não é? Propõe a reencarnação, que é incompatível com a palavra de Deus, em Hebreus 9, 27. O homem morre uma só vez, vindo depois o juízo. Além disso, a prática de comunicação com os mortos é expressamente condenada pela Sagrada Escritura, como nós vemos, por exemplo, em Deuteronômio 18, do 10 ao 11. Não se ache no meio de ti quem pratique. E aí, lá várias advertências. A Igreja Católica, portanto, ela é a única que tem a autoridade e a missão confiada por Cristo. Quem vos ouve, vai dizer ele em Lucas 10,16, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Jesus confere essa autoridade à igreja, magisterial, sacramental aos apóstolos, e essa autoridade é exercida até hoje, dentro da nossa igreja, que muitos saíram dela, mas ela continua una, santa, católica e apostólica. Pelos bispos, unidas ao Papa, uma igreja que se mantém una, mesmo apesar de tantas realidades de cisma e de revoltas no seu seio. A igreja não será destruída, porque há uma promessa sobre ela. As portas do inferno não prevalecerão. É por isso que quem tenta destruir a igreja não são os de fora, são de dentro. Mas não conseguem, porque existe uma promessa de Deus. Por isso a igreja é mantida pelos sacramentos instituídos por Cristo. Tem a Eucaristia verdadeira, onde Cristo está realmente presente, como nos diz o Evangelho de João 6, 53 ao 56, o meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. É guiada pelo Papa, sucessor de Pedro, ininterruptamente. Morre um, a igreja se reúne, reza, elege outro, a quem Cristo confiou o cuidado da sua igreja, como vemos em João 21, 15 e 17, apacenta as minhas ovelhas. A Pedro ele pede esse cuidado. Para concluir a nossa formação, existe um axioma que nós talvez já tenhamos escutado, que se diz: extra ecclesia nullus salus, né? Fora da igreja não há salvação. Nós acreditamos hoje, com uma visão teológica aberta, que sim, é possível haver salvação em outras realidades, em outros lugares. Mas esse axioma não foi alterado. Por quê? Porque Cristo instituiu a sua igreja. E se a salvação vem por Cristo, e Cristo age por meio da sua igreja, que é católica, porque só existe uma igreja fundada por ele, Cristo não fundou religiões concorrentes. Ele fundou só uma igreja, e essa igreja subsiste plenamente na igreja de Cristo. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E o catecismo, esse livrinho amarelo aqui, divide o seu conteúdo em 4 partes principais, que é os 4 pilares da nossa fé. Primeiro, a fé professada, onde nós vemos o credo desmembrado e bem analisado, que é da onde eu retirei, sobretudo, as falas da nossa formação de hoje. A segunda, que é a fé celebrada, primeiro a fé professada, depois a fé celebrada, que vai falar da realidade sacramental de fé da igreja, a fé vivida, que é os mandamentos e toda essa realidade ligada à legislação da igreja, e a fé rezada, que é a nossa oração e vida de fé. Então essa fé professada no credo, que diz que a igreja é una, santa, católica e apostólica romana, é a fé que nós professamos e é a fé que Cristo deixou e instituiu. Por isso precisamos cada vez mais conhecer esta fé, porque, como diz Santo Agostinho, nós só podemos amar aquilo que conhecemos. Não é? Então, concluo com esta fala de Santo Agostinho a nossa formação. Vocês percebem que são muitas coisas para se falar em pouco tempo, acaba ficando maçante, porque é muita teoria, não é? Mas vale a pena depois retomarmos pontos como este, que vão nos dando, né, a compreensão clara da nossa fé, para que a gente possa não só dizer que é católico de boca, de senso, de BGE, mas que nós sejamos porque conhecemos, aceitamos isso como uma verdade, porque Cristo assim quis, e abraço esta fé como algo concreto na minha vida e quero seguir a Jesus nesse
caminho que ele mesmo instituiu através dos seus apóstolos e chega até nós, através dos nossos pais ou através de outras realidades que só a divina providência pode trazer, né? Queria que você fechasse os seus olhos para a gente concluir e vamos fazer um momento de oração, agradecendo ao Senhor porque tocou o seu coração para estar aqui nesta noite. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és fiel e Tu desejas realizar na nossa vida, através do conhecimento da nossa fé, maravilhas. Senhor, que cada um de nós possa fazer a experiência nessa noite de ter a sua fé renovada. Tu conheces o nosso coração, Tu sabes tudo aquilo que nós já vivemos e te louvamos por tudo aquilo que já fizestes, faz e ainda fará por nós. Te louvamos por este grupo de oração que colocastes no coração destes irmãos o desejo de estarem aqui reunidos. E o Senhor traga a eles o dom da perseverança. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Que o Senhor seja providente em suas vidas. Que o Senhor venha trazer alegria aos tristes. Venha trazer ânimo aos cansados. Venha trazer paz aos ansiosos. Venha trazer a esperança aos desesperançados. Que o Senhor venha colocar de pé os que estão caídos sobre a rocha, que é o Senhor mesmo. Que o Senhor venha nos dar uma visão ampliada. Sopra o Teu Espírito Santo. Leva para longe de nós tudo aquilo que nos distancia de Ti, da Tua palavra. Tu és fogo, vinde queimar tudo aquilo que quer destruir a nossa verdadeira alegria e paz. Tu és água viva, vem nos lavar, ó Espírito Santo, de toda a imundície que o pecado e a falta de intimidade contigo abre brechas para perdermos a graça que o Senhor deseja nos dar. Tu és o poder do alto, tens poder de fazer maravilhas em nossa vida. Vai aonde não temos como ir, vai aonde não podemos ir. Sim, Espírito Santo, nada pode faltar à alma que decide e clama por Ti. Visita-nos nesta noite, para que nós sejamos verdadeiramente fiéis à Tua palavra. Somos, Senhor, Tua igreja, que aguarda e apressa a Tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Obrigado, Maria Santíssima, pela tua intercessão. E a ela, Mãe de Deus e nossa, nós rezamos, entregando tudo aquilo que precisamos que ela passe na frente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado. Então, você se contradisse, viu? Você falou que não era essa coisa toda, é muito mais. Não. João, realmente, você confirma, né, que várias pessoas me falaram e ao me sugerir o seu nome, espero que realmente seja apenas nosso primeiro encontro, né, de tantos outros que virão. Esse grupo, ele não é um grupo de oração querigmático, né? Embora também seja, né, nós temos os nossos momentos querigmáticos, mas ele é um grupo de oração que busca
esse fortalecimento da fé, o conhecimento, né? O que a gente quer é isso aqui, o que você trouxe hoje, né? Conhecer a nossa igreja. Eu fiz questão até de vir com essa camisa, né? Catecismo. Para simbolizar justamente isso, né? Que nós muitas vezes somos católicos apenas de nome, né? Católicos, mas não conhecemos absolutamente nada da nossa igreja, né? Eu tenho certeza que para muitos que se professam católicos hoje ouviram pela primeira vez vários conhecimentos importantes, né, que o João trouxe. Então, nós temos que conhecer a Bíblia, mas temos que conhecer também o catecismo, né? Que é muito importante, né? Fiz questão de vir com esse simbolismo do catecismo por isso, para que a gente possa, nesse grupo de oração, que ele sirva para isso também, né? Para que a gente busque conhecer a palavra de Deus, busque conhecer também a nossa igreja, né? Os seus mistérios, né? Que são tantos, né? E tem muita coisa para estudar, né? Hoje em dia nós temos essa possibilidade, né? Que os nossos antepassados nem tinham, né? Temos a possibilidade de tantas coisas na internet. Se você usar essa ferramenta da internet, né? Eu e a Cátia, por exemplo, a gente vive falando isso, né? A gente passa a noite, o dia, final de semana, vendo, assistindo Vida dos Santos. Ela está se tornando uma especialista em Vida dos Santos. Daqui um dia ela vai começar também as formações delas aqui, inclusive, eu vou conversar isso na próxima reunião, para não se estender muito hoje. Ela deu uma sugestão, que é cada um pegar um santo e estudar a vida de um santo e depois vir aqui falar um pouco sobre a vida de um santo. É também um exercício interessante que a gente pode fazer, né? Então, para dialogar, é uma pequena lembrança que a gente queria te dar do Padre Pio, né, que a gente mesmo faz. É uma reprodução cópia desse Padre Pio, ó, que a gente, com o nosso nome, Mensageiros de São Padre Pio. Obrigado. Não está abençoado, não abençoado, que eu imprimi hoje à tarde. Está abençoado o nosso medalhinha de Padre Pio com o texto, tá? E uma veio lá de São Giovanni de Rotondo, tá? É de lá mesmo, com uma oração. Muito obrigado. Pio, tá bom? Eu confesso que eu não tenho muita devoção a São Padre Pio, como eu não tinha com Santa Teresinha. Mas eu fui perseguido por ela e agora eu estou sendo perseguido por ele. Porque várias coisas têm me sido faladas acerca dele, né? Primeiro, eu ganhei uma biografia dele. Depois, eu ganhei uma relíquia dele. E agora eu fui convidado para fazer essa formação com um grupo que tem o nome dele, não é? E agora estou ganhando... E agora... Pois é, e agora eu sinto com isso, né, que ele está realmente no meu encalço, porque não somos nós que escolhemos os nossos santos de devoção. São eles que nos escolhem, né? Então eu agradeço muito e estarei tendo cada um de vocês nas minhas orações para que este grupo possa se fortalecer e que muitos mais almas possam estar aqui buscando crescer na fé, na esperança e na caridade, viu? Amém. Muito obrigado. Vamos fazer uma foto, então? Hoje vai ter que fazer uma foto. Não tem que a gente bota uma fila de cadeira, alguns centros, outros ficam em pé. A gente facilita. Não é melhor os mais que ficar abaixados. Bota o João na frente, bota o João sentado no cadeira. Oh, meu Deus, eu quero ficar aí atrás. Não, você tem que ficar na frente. Eu estou muito... Vamos se organizando aí que eu vou preparar. Deixa eu colocar essas coisas. Uma pregação sua lá no Seminário de Vida da Obra Renascer.